Então, vamos resolver essa questão 7 do capítulo 14.6. Tá bom? Aqui nós temos uma função com duas variáveis, um ponto P e uma direção, né? Um vetor com seu tamanho, direção e sentido. Tá? O item A pede o seguinte: calcule o gradiente da função f. Olha, o gradiente da função f é um vetor. Com quantas componentes? Depende de quantas variáveis a função tem. Como essa função f tem duas, nesse caso o vetor gradiente terá duas componentes, que são as duas derivadas parciais. Tá bom? Então você vai derivar f com relação a x, derivada de seno de qualquer coisa e seno de seno nada, né? Cosseno. Derivada de seno de qualquer coisa, olha aqui. A derivada de seno de qualquer coisa é cosseno dessa qualquer coisa. Se tiver regra da cadeia, vezes a derivada da função que está dentro. Tá bom? Então aqui a derivada de f com relação a x é a função seno. Então a derivada de seno é cosseno de 2x mais 3y vezes regra da cadeia, vezes a derivada da função que está dentro com relação a x. A derivada disso aqui com relação a x é 2. Tá? Essa é a derivada de f com relação a x. A segunda componente é a derivada de f com relação a y. Derivada de novo, derivada de seno de qualquer coisa é cosseno dessa qualquer coisa, regra da cadeia, vezes a derivada dessa qualquer coisa, agora com relação a y. E a derivada dessa função que está dentro com relação a y é 3. Tá? Então aqui temos o gradiente genérico. O gradiente genérico está dado. Determine o gradiente da função f. Esse é o gradiente da função f. No item B, pede o gradiente no ponto P. Enquanto no item A nós temos o gradiente geral, o item B pede o gradiente específico. Quanto que é o gradiente da função f no ponto P? No caso aqui, quanto que é o gradiente da função f no ponto P, que é o ponto menos 6, 4. Ora, é o ponto menos 6, 4. Se você tem um gradiente genérico no item A, o gradiente específico é só você substituir. Quanto que vale aquelas funções ali? Quando o x vale menos 6 e o y vale 4. Ora, o dobro de menos 6 mais o triplo de 4. O dobro de menos 6 é menos 12. E o triplo de 4 é 12. Então aqui ó, vai dar 0. Então nós temos 2 vezes cosseno de 0 e 3 vezes cosseno de 0. Tá? E cosseno de 0, você sabe que é 1. Então aqui nós temos o vetor 0,3. Então o gradiente genérico no item A e agora o gradiente específico, o gradiente no ponto no item B. No item C, está pedindo a taxa de variação. Olha ali. Determine a taxa de variação. O que é taxa de variação? É derivada. Determine a velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? É a derivada. Determine a inclinação da reta tangente. É a derivada. Então, taxa de variação é derivada. Então, aqui calcule a derivada. Só que a derivada de f no ponto P na direção do vetor u. Ora, essa questão é derivada de f. Então, aqui temos derivada de f no ponto P. Só que eu posso derivar f com relação a x ou f com relação a y, ou derivada de f numa direção qualquer. E esse é o problema. Então, esse problema aqui é uma derivada direcional. Tá? As derivadas parciais com relação a x e y também são derivadas direcionais. São as derivadas na direção de x e direção de y, respectivamente. Mas agora eu quero a derivada direcional numa direção qualquer u. Pelo teorema, é só você pegar o gradiente no ponto P e multiplicar pelo vetor u de interesse, desde que esse vetor u que seja unitário. Então, se ele não for unitário, para torná-lo, é só você dividir pela norma dele. E se ele já for, vai dividir por 1. Então, é isso aqui. Tá? O vetor gradiente você já calculou, né, no item B. Então, o vetor gradiente é o vetor 2, 3.
E o vetor U foi dado no enunciado. O vetor U é o vetor, olha lá, primeira componente, raiz de 3 sobre 2, segunda componente, menos 1 sobre 2. Então temos aqui, ó, primeira componente, raiz de 3, segunda menos 1, tudo sobre 2. Esse vetor U é unitário? Como é que eu sei que isso aqui é unitário ou não? Quanto que é a norma do vetor U? Deixa eu trocar a caneta aqui. Quanto que é a norma do vetor U? Raiz quadrada da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 sobre 4, 1. Isso aqui é 1. Tá? Então, isso aqui já é unitário. Então, se você for dividir pela norma, você vai dividir por 1. Então, ok. Então, já temos aqui, se você resolver o produto escalar, você vai ter a taxa de variação da função f no ponto P, tomando a direção e sentido do vetor U. Como é que você resolve o produto escalar entre dois vetores? Multiplica a primeira com a primeira, vai só cancelar o 2, multiplica a segunda com a segunda. Como não são termos semelhantes, vou deixar indicado. O máximo que você pode fazer aqui é reduzir num termo só, aliás, sobre o mesmo denominador, não é mesmo? Então é isso aqui. Ó. Isso aqui é a taxa de variação de f no ponto P, tomando a direção e sentido do vetor U. Tá? Então, revisando. Item A. Pergunta o gradiente genérico. O gradiente é um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. Se a minha função tivesse 10 variáveis, teriam 10 componentes aqui. Cada uma seria a derivada parcial. O gradiente no ponto específico, uma vez que você já calculou o gradiente geral, é só substituir o ponto. Então, fazer continha. E a taxa de variação da função f no ponto P, tomando a direção e sentido de um vetor U de interesse, você pode fazer pela definição de derivada direcional ou pode ir direto nesse teorema, tá? Que você chega na derivada da direcional multiplicando o vetor gradiente pelo vetor de interesse, desde que ele seja unitário. É o versor, não é verdade? É só você pegar o vetor e dividir pela norma dele. O resultado disso não é um vetor, tá? É um escalar. Qual é a interpretação disso aqui? É a taxa de variação de f naquele ponto P, tomando a direção e sentido do vetor U. Tá? Seria isso aqui. Ó. A função f, geometricamente, é uma superfície. Tem uma superfície qualquer. Vou fazer um paraquedinhos aqui. Aqui eu tenho um ponto P. Tá? Nesse ponto P, passam várias retas tangentes. Várias retas que se confundem com o gráfico naquele ponto. Cada uma tem uma inclinação. Uma dessas varia só na direção de x. Como é que você acha a inclinação dessa reta que só varia na direção de x? É a derivada de f com relação a x. Aqui é 2. Outra reta aqui só varia na direção de y. Como é que você acha a inclinação da reta que só varia na direção de y? É a derivada parcial de f com relação a y. Mas eu tenho infinitas outras retas. Agora eu quero a inclinação da reta que varia na direção e sentido do vetor U. Eu tenho essa aqui. Essa é a inclinação dessa reta. Tá? Essa é a taxa de variação da função f no ponto P, tomando a direção e sentido do vetor U. Tá bom?